Vamos orar, pedindo ao Senhor que Ele fale aos nossos corações. Senhor, te agradeço, ó Deus, por esta igreja, ó Deus, plantada em Vital Brasil, ó Deus, que tem sido um farol da Sua palavra, Deus. A Sua palavra que nos proclama a verdade, que nos confronta com a verdade e que nos envia para uma mudança de entendimento, ó Deus. Senhor, que fale agora, Senhor, o Teu Espírito neste lugar, ó Deus. Que não seja o meu entendimento, que não seja somente a minha voz, Senhor, mas que seja a minha voz conduzida pela Tua sabedoria, ó Deus. Eu te suplico, ó Deus, fala esta igreja, confronta os nossos corações, ó Deus. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra de hoje, que nós vamos meditar, ela está em Marcos, capítulo 10. Eu quero ler por este momento somente o versículo 45. Eu vou ler na minha versão, aí vocês acompanham. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que Deus abençoe essa palavra. Essa foi uma frase, essa foi uma palavra que o próprio Senhor Jesus, Ele deu no momento em que havia uma grande disputa entre os discípulos. Dois dos discípulos se achegaram para Jesus e pediram para que um sentasse à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus chamou os 12 para perto e disse o seguinte, porque a intenção desses dois discípulos era que naquelas posições de autoridade eles conseguissem julgar as nações. Mas Jesus chama os 12 para perto e diz o seguinte: os outros 10, eram 12, quando os outros 10 ouviram isso, eles ficaram indignados com Tiago e João, que foram os discípulos que fizeram um pedido a Jesus. Mas Jesus os chamou para perto e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e exercem poder sobre elas, pela importância que as autoridades desse mundo têm sobre a sociedade. Mas Jesus afirma: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Aí ele conclui com aquele verso que nós lemos: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus ele vem nos ensinar algumas coisas. Primeiro, o que nós não devemos fazer. Nós não devemos nos moldar ao padrão desse mundo, aonde para você ser importante, você precisa ocupar alguma posição. E naquela posição, muitas vezes, nós somos conduzidos ou até induzidos a tomar a autoridade de forma a impor a autoridade pela posição que nós estamos. A gente pode ver muitas vezes onde um policial ele impõe a sua autoridade pela posição que ele ocupa, pelo cargo que ele ocupa. Nós temos o nosso presidente, nossa presidente da República, ela impõe a autoridade pela posição que ela ocupa. Todos os líderes das nações, eles impõem a autoridade pela posição que ocupam. No reino de Deus, não é assim. Aqui na igreja, que é uma demonstração, que é um local onde a gente está apontando para o reino de Deus, não é assim. No reino de Deus, se você quer demonstrar autoridade, você tem que servir a todos. Então, aqui esse texto ele nos ensina que se você quiser uma posição de relevância, uma posição onde no reino de Deus você será considerado, você tem que servir.
Pois bem, o que devemos fazer então? Qual é o padrão de vida que o reino de Deus exige da gente? É um padrão que muitas vezes parece um paradoxo, onde aquilo que a gente acha que é bom, na verdade é ruim. Tiago, ele vai dizer que as nossas orações muitas vezes não são ouvidas porque nós oramos pedindo coisas para os nossos próprios deleites, para o nosso próprio desejo, para satisfazer a gente mesmo. A gente não está tendo uma visão, na maioria das nossas orações, uma visão de comunidade, uma visão de servir ao próximo, uma visão de não olhar para as suas necessidades, mas olhar para a necessidade do outro. Então, por isso, nós devemos servir ao outro, como a Bíblia até coloca uma expressão que é como escravos. Sirvam como escravos do outro. Isso é um paradoxo, porque para o nosso mundo, se você quer ter uma autoridade, você tem que ocupar a posição. Eu queria ler com vocês só o versículo 44. Eu vou ler para vocês o versículo 44 deste mesmo versículo, que vai dar sustentação ao que eu estou falando. A quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. É o que a própria palavra nos diz. Então, que a gente deva seguir o padrão que Paulo demonstrou para a gente. E ele vai falar isso na carta aos Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Cadê você? Okay. Todos conseguiram achar? Efésios, Filipenses, capítulo 2, somente o versículo 3, que diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Forte, não? Considerar os outros. Às vezes a gente eu servi o exército e eu tive que dar respeito para um rapaz que ele era mais novo do que eu. Eu tive que aceitar a autoridade de um rapaz que era mais novo do que eu. E eu falava, poxa, esse rapaz tem a idade do meu irmão mais novo, por que eu vou respeitá-lo? Por que eu vou aceitar a autoridade dele? Mas ele estava numa posição de autoridade, então eu tinha que abaixar minha cabeça e fazer o que aquele rapaz estava falando. Então, ali eu tive uma demonstração de como, na verdade, nós deveríamos agir no reino de Deus. No reino de Deus, a gente, mesmo enxergando que o outro talvez não mereça estar onde ele está, a gente vai olhar para ele, nos enxergando como escravos, como servos dele. Então esse é o padrão que Deus nos coloca, mas ele simplesmente não fala o padrão para a gente. Ele não nos coloca esse padrão como apenas palavras. Ele mesmo se deu como exemplo desse padrão. Ele vem falar isso, a gente vem entender claramente quando ele fez isso, ainda nessa carta de Filipenses, a partir dos versos 5, e que ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte
e morte de cruz. Jesus, Ele é Deus. Jesus, Ele é o próprio Criador, a palavra criadora. João ele vai nos dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No verso 14 do primeira capítulo do Evangelho de João, ele vai dizer que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Então, Jesus, ele já tinha todo o poder. Olha o que Davi, ele fala sobre Deus no Salmo 24. Somente os últimos versículos, para a gente ter uma ideia da majestade do nosso Criador, uma ideia do poder do nosso Criador. Abram-se, ó portais antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Jesus é o Senhor dos Exércitos. Jesus, Ele era antes de qualquer um outro. Jesus é Deus. E Ele prometeu e Ele cumpriu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Vocês poderiam agora lembrar de cada momento, de cada situação em que vocês se julgavam sozinhos. Vocês poderiam agora lembrar daqueles momentos que vocês se viam mais afligidos, mais desencorajados a prosseguir. Mas também lembrem, meus irmãos, que até nestes momentos, quando vocês pensavam que não conseguiriam seguir, vocês só chegaram até aqui porque Jesus está com vocês. Jesus prometeu e cumpriu que Ele estaria conosco. Mesmo quando nós não percebemos, Ele está conosco. Ele segue no nosso caminhar. Ele nos carrega no colo quando nós não podemos mais andar. Ele está conosco todos os dias. Moisés, ele, diante do desafio de falar com o faraó, ele perguntou: com que autoridade eu chegarei até ele? Como que eu chegaria até ele? Em nome de quem? E o próprio Deus fala: eu estou com você. E esse mesmo Deus que falou isso, falou ao subir aos céus, depois de sair da terra. Ele diz: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mas Jesus não ficou morto naquela cruz. Nós lemos em Filipenses, agora no final do versículo, nos últimos versículos, que ele teve uma morte de cruz. A Bíblia fala que a morte de cruz era uma morte maldita, pois ela diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Naquela morte de cruz, Deus carregava ali todos os nossos pecados. Agora, meus irmãos, eu queria que vocês lembrassem dos momentos em que vocês se julgavam nem sequer merecedores de entrar na igreja, que vocês não se julgavam merecedores de sequer pensar no nome de Deus, como aquele pensamento de Pedro, que ao ver o milagre de Jesus, da multiplicação dos peixes, ele falou: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Muitas vezes nós nos encontramos assim, indignos de sequer chegar perto de Deus. Mas Ele quer fazer de você, através dessa experiência que Ele está te dando, através dessa transformação que Ele está te dando, Ele quer fazer de você um pescador de almas, um pescador de homens, um proclamador da palavra do Evangelho. E Jesus, sendo Deus, sendo o Todo-Poderoso, Ele se fez homem, habitou entre nós, e não foi em vão, para que Ele, como homem, tendo uma vida perfeita, pudesse viver de forma perfeita e não cometendo pecado nenhum, fosse um sacrifício digno que nos reconciliasse com Deus. Deus seja louvado, que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo. Cristo que, embora sendo o próprio Deus, não ousou usurpar a humildade de Deus. Ele esvaziou a si mesmo, ocupando a posição de servo.
Meus irmãos, que o coração de vocês seja tocado, transformado, modificado, pois isso é um milagre. O maior milagre que tem é você ver um coração transformado, um coração modificado. Essa é a maior transformação que tem. Aqueles a quem vocês julgavam que não poderia haver mudança, ter esse coração transformado, ele é um grande milagre. Que esse milagre seja feito nos membros desta comunidade, que esse milagre seja feito nos membros de todo este bairro, através desta igreja, proclamando a palavra do Senhor. Porque tudo que se humilha será exaltado. Então humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Jesus, ele conta que haviam duas pessoas orando no templo, um fariseu e um publicano. O fariseu batia no peito enquanto olhava para o publicano arrastado no chão, falando: Senhor, receba o meu louvor, receba a minha adoração, porque eu não sou como este publicano, eu não sou pecador desse jeito. Receba o meu louvor. Enquanto o publicano, curvado diante de Deus, batia no peito e falava: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus afirma que este homem publicano e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ao seu tempo Ele os exalte, para que ao seu tempo e no tempo devido você seja exaltado. Para concluir, meu irmão, sejamos atentos ao dilema que é viver no reino de Deus. Mesmo paradoxal, mesmo achando que muitas vezes você não está no caminho certo, siga pela bússola do Espírito Santo, para que você possa ser orientado pelo caminho certo. Sejam humildes de coração, sejam mansos e humildes de coração, como Jesus foi. E o texto base desta mensagem, Marcos 10:45, ele nos diz que Deus proveu um sacrifício para o resgate de muitos. Muitos, porém não todos. O sacrifício de Jesus não foi para todos. O Evangelho de João vai nos dizer para quem foi o sacrifício de Jesus. Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna, mas viva eternamente com o Senhor. E eu vos pergunto esta manhã: você já faz parte dessa família do Senhor? Você já faz parte da família de Cristo? O Espírito Santo está tocando no seu coração, ele testifica com o teu espírito que você é filho de Deus. Como fazer parte dessa família? Como é que eu posso saber que eu faço parte dessa família de Cristo? Tem uma ilustração que nós aprendemos no evangelismo explosivo. Ela é mais ou menos assim: você poderia ir agora sair para pescar e no alto mar você pega o seu barco pequeno e vai para o alto mar. Chega lá, acontece uma tragédia, o seu barco quebra, ele é espatifado, todo quebrado e começa a afundar. E você, naquele desespero, se agarra aos estilhaços daquele barco e fica preso ali, esperando algum socorro ali, esperando alguma ajuda, e você está ali preso em alto mar, até que você avista ao longe o barco da Marinha do Brasil. E a Marinha vem com aquela lancha enorme, chega até uma certa distância de você, até porque se ela se aproximar demais, ela pode te ferir. Então o capitão daquele navio lança um bote salva-vidas e diz para você: meu amigo, pega esse bote para que a gente possa te salvar. A experiência no reino de Deus é semelhante a esta, aonde você naquela tábua está confiando que as suas boas obras, que as suas formas de viver, eu não cometo tanto pecado, eu respeito meus pais, eu respeito meu marido, eu respeito a minha esposa, eu respeito a minha mãe, eu respeito as autoridades, eu não roubo nada de ninguém, eu respeito todas as pessoas, eu não mereço ir para o inferno. Essa atitude é a atitude de quem está segurando numa tábua, vai continuar na água.
aquela tábua vai apodrecer, ele vai afundar, ele vai perecer. Então, o receber da boia, o abraçar aquela boia para que o Espírito, para que aquele capitão possa te puxar e te salvar, é você receber o Espírito Santo, é você receber Jesus no seu coração. E receber Jesus no coração não é apenas de falar, porque você pode acreditar em tudo que eu estou falando aqui, você pode acreditar em todas as minhas palavras, mas se você não acreditar que Jesus é seu único e suficiente Salvador, nada vai adiantar. Você pode ser um crente religioso, você pode ser um crente que é assíduo na igreja, você pode ter nascido na igreja, crescido na igreja, mas se você não confiar que Jesus, ele te basta para você ser salvo, e nem as suas boas obras, e nem a sua religiosidade, nada é suficiente para te salvar, a não ser Jesus, você não será salvo. Se você não confiar em Jesus, quando você chegar diante de Deus, Ele vai te perguntar, por que você deve entrar no reino dos céus? E você vai falar, eu fui uma pessoa boa. E Ele vai te confrontar com a palavra de Deus, Ele vai te confrontar com a própria palavra dele. Se vocês não cumprirem o que essa palavra diz, que é confiar somente em Jesus para ter a vida eterna, um dia essa palavra, que está te orientando para o caminho do reino dos céus, poderá também, se você não cumpri-la, te levar para a perdição. Porque um dia você será confrontado por ela, um dia você será julgado por ela. Receba o Senhor como seu único e suficiente Salvador, para que ao seu tempo Ele vos exalte, para que ao seu tempo Ele possa te dar a honra devida. Nossa honra não está nesta terra, nossa glória não está neste mundo. Ontem eu falava a um grupo de amigos, uma missão, e haviam muitos arquitetos, muitos engenheiros, pessoas cultas, doutorados em algumas áreas, e eu falava para eles, todas essas áreas, se não forem servidas para a honra e para a glória de Deus, não terá valor nenhum, pois o arquiteto pode construir monumentos maravilhosos. Nós temos obras maravilhosas, temos a Torre Eiffel, temos a estátua do Cristo, temos a estátua da Liberdade, são obras, monumentos maravilhosos, mas eles não servem para o reino de Deus. Eles perecerão, algum dia ruirão, algum dia acabará. Jesus nos diz que você deve construir tesouro nos céus. Se o seu tesouro está construído nesta terra, ele vai acabar. Mas se o seu tesouro está construído no céu, ele durará eternamente. O tesouro no céu é quando você investe no reino de Deus. É quando você pega o seu tesouro, aquilo que você tem de valor. Pode ser o seu recurso, pode ser o seu dom. E eu falei para aqueles pessoas cultas ali, eu falei, pega esse dom que Deus te deu, o ser engenheiro, o ser arquiteto, qualquer ofício que você tenha, é um dom de Deus. O dom do Espírito Santo não é só o dom de cantar de forma maravilhosa, não é só o dom de poder proclamar a palavra de Deus de forma maravilhosa. O dom do Espírito Santo é o dom que você tem. Se você é um pedreiro, se você é um engenheiro, se você é um arquiteto, se você é um professor, quantos ofícios nós não precisamos no reino de Deus? Use o seu dom para a edificação do tesouro no céu, para que ao seu tempo você possa ser honrado e glorificado como Cristo foi glorificado. Então sirvamos todos como Cristo serviu. Sirvamos todos. Abaixem suas cabeças, meus irmãos. Eu gostaria de concluir essa mensagem. Eu gostaria que o Espírito Santo, eu peço ao Espírito Santo, eu suplico ao Espírito Santo que Ele venha falar aos nossos corações. Eu quero falar agora, irmãos, não ao entendimento de vocês, não à consciência da lógica de vocês, mas eu quero falar aos corações de vocês. Meus irmãos, adore ao Senhor com tudo aquilo que Ele te deu. Adore ao Senhor com todo o dom que você tem. Proclame ao Senhor e que você possa dizer:
as maravilhas que Ele tem feito na sua vida, que você possa proclamar através do seu testemunho, através do seu agir, aquilo que o Senhor já fez na vida de vocês. Senhor, abençoa-nos agora, Deus. Seja conosco, ó Deus, no nosso caminhar. Abençoa-nos, ó Deus, desde o momento em que acordamos até o momento que viemos dormir, para que possamos servir como bom testemunho agradável a Ti, ó Deus. Muito obrigado por este dia. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.